Pronto. Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Deus abençoe e guarde a cada um de nós, que possa preparar nossos corações para que essa semente que caia hoje caia em terra boa e possa dar frutos, tá? O tema de hoje, gente, é quando o coração esfria. O perigo do esfriamento silencioso. Deixa eu fazer uma breve introdução para vocês aqui. Um incêndio não se apaga instantaneamente, ele morre aos poucos. Conforme o combustível vai queimando ou se tira o oxigênio do local, aí sim o fogo vai se acabando, mas ele não se acaba de repente, ele tem um processo. No casamento, o processo é idêntico. Raramente vem uma coisa grande e acaba com o casamento. Ele vem aos poucos, ele vem minando, ele vem tirando o combustível, tirando o oxigênio do casamento, do relacionamento, da união. E aí, quando menos se espera, já está frio, já não tem mais o amor. E o pior, antes de ficar frio, fica morno. E a Bíblia diz que antes seja quente ou frio, porque morno eu vomitarei. Porque o morno é a pior, o morno é o tanto faz. O frio já não quer estar mais. O morno é o tanto faz, o que deu, se tá bom, tá ruim, já não tem mais nem conversa. E isso, ele não acontece repentinamente, isso acontece no dia a dia, com tantas coisas que a gente vai vivendo. E aí eu queria falar com vocês hoje sobre por que isso tem acontecido. Eu vou fazer, por exemplo, a Maria Clara, ela está no 4º ano, e na classe dela ela falou que a maioria dos pais são separados. As crianças passam um dia, com uma semana, acho que com o pai, né, que agora é guarda compartilhada, né? Uma semana com o pai, uma semana com a mãe, ou seja, a criança tem uma mochila na casa do pai, uma mochila na casa da mãe, ela tem um quarto no quarto do pai, um quarto na casa da mãe. Até para a criança isso é muito difícil. Eu não estou julgando por que se separaram, eu não sei o motivo de cada um, e não estou aqui para isso. Eu estou dizendo que, com certeza, essa não é a vontade de Deus. Com certeza, Deus não construiu uma família para que se acabasse, para que se rompesse. Agora, claro que cada um tem os seus motivos. Só que, para quando uma família, imagina eu e a Patrícia, estamos 24 anos juntos, 20 anos de casado, repentinamente fala que não dá mais, que a gente não nasceu um para o outro, que foi um erro, aí você fala, peraí, e esses 20 anos que passaram? Como é que conseguiu viver no erro 20 anos? Você pode viver no erro uma noite, 2 noites, uma semana. 20 anos? Não, alguma coisa aconteceu para que isso acabasse. Alguma coisa aconteceu para que essa decisão de romper chegasse a esse ponto. Alguma coisa se esfriou. E aí eu quero pegar com vocês a palavra em Apocalipse 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. É um versículo só. Se não quiserem pegar, depois vocês leem sua marca em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Ele fala assim, ó: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Vou esperar o Daniel procurando ele. Olha aí, Daniel. Lá no último livro da Bíblia. O último livro da Bíblia. Apocalipse 2. E aí marca essa página que a gente vai voltar nela depois. Tá? A gente vai voltar nela depois. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Ele fala assim: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Essa é a carta que foi João que escreveu Apocalipse, e escreveu aí para a cidade de Efésio. Efésio era exemplar em muitos aspectos. Eram trabalhadores, pacientes e não toleravam o mal. No entanto, faltava o essencial. Eles mantinham a rotina religiosa, ou seja, eles faziam toda a rotina religiosa, todos os costumes religiosos, faziam tudo isso. Eles também não toleravam o mal, eles também eram trabalhadores, também eram pacientes, mas haviam perdido a paixão pelo relacionamento com Cristo. Ou seja, eu estou falando de uma cidade, tá, que fazia todos os preceitos religiosos, ou seja, estavam no culto, na igreja, estavam nas orações, e eles não toleravam o mal, eles eram pacientes, eles eram trabalhadores, mas eles perderam a paixão pelo relacionamento com Cristo. Eles esfriaram aquilo que o conduziu a fazer tudo isso que eles fizeram depois. Que eles não começaram fazendo rotina religiosa, eles não começaram sendo pacientes sem tolerar o mal. Eles começaram com paixão por aquilo que Cristo tinha.
por aquilo que Cristo era para eles. Então, o primeiro amor foi o que fez eles chegarem até esse ponto de viverem isso. Só que no caminho, como eu disse agora, no caminho, no dia a dia, vai se esfriando e perdendo algumas coisas. E aí se perde a essência, que é o primeiro amor. No casamento, isso acontece quando o casal mantém a agenda, cuida dos filhos, paga todas as contas, leva para a escola, traz da escola, cuida da janta, faz tudo direitinho. O marido vai lá, trabalha o dia inteiro, chega em casa à noite, a mulher chega em casa, vai limpar a casa, vai fazer as coisas, a mulher passa o dia fazendo as coisas dentro de casa. Está tudo certo como o casal tem que ser. Mas perdeu-se a paixão, perdeu-se o contato com o relacionamento, a fidelidade, o sentimento, perdeu-se o carinho e virou tudo normal, perdão, tudo comum. Porque é comum eu sair para trabalhar e chegar à noite, é comum a Patrícia ficar em casa e fazer as coisas, ela sair para trabalhar, é comum a gente levar as linhas para a escola, é comum buscar, é comum dar janta, tudo, é comum lavar a roupa, tudo isso é comum. E até os passeios, às vezes, você sair para domingo, todo domingo a gente almoça fora, todo domingo a gente sai, pode virar comum, mas perde-se o sentido, vai pelo automático, não vai pelo sentimento, porque perdeu-se o primeiro amor. Vocês entendem? Quando a gente deixa o primeiro amor, é um abandono gradual. Não é que você vai, de repente, perder o primeiro amor, pum, não amo mais. Mas é quando qualquer coisa começa a irritar. Quando qualquer coisa vira uma discussão. Você quer ver um exemplo claro, quando um casal está disposto a se acabar, o casal já perdeu o primeiro amor? É quando qualquer discussão fala assim, eu acho que é melhor a gente separar. Eu acho que a gente não dá mais certo. Eu acho que eu não estou mais feliz. Parece, naquele momento, quando a pessoa está falando, que é por conta daquela situação. Mas inconscientemente ela não sabe, mas não é dessa situação, é desse esfriamento que veio se passando ao passar dos anos. Às vezes, anos foram se esfriando, não se esfriou em uma semana, gente. Imagina que aqui quem está casado há mais de 5, 6, 7 anos vai entender que tem uma história nesse período. Quem tem mais tempo tem uma história maior ainda. E quando chega agora e fala assim, olha, qualquer briga, qualquer discussão, ou qualquer coisa que a gente começa a pensar que não é para estar mais junto, é porque o primeiro amor se perdeu. É porque aquilo que fazia eu me encantar, aquilo que me trazia para a essência do amor, não existe mais. E eu vou dizer para vocês, se eu perguntar aqui, cada um vai dizer que ama sua esposa, cada um vai dizer que ama seu marido, mas verdadeiramente com o sentimento, e esse sentimento do primeiro amor existe ainda? Outros vão dizer assim, não, mas é um amor diferente, amadureceu. Mentira! Sabe por que é mentira? Porque vocês conhecem alguém que era casado e quando se separou, arrumou outra pessoa, e quando arrumou outra pessoa, estava vivendo um namoro, que nem tu viu ele quando namorava com a primeira mulher que você conheceu? Já viram o cara, às vezes, é velho e está babando por uma menina nova, e a mulher separou do marido e está vivendo uma. E aí fala assim: não, é que o casamento, cara, nós estamos juntos há 20 anos, então fica diferente mesmo. Mas se eu terminar com a Patrícia e arrumar outra, vai ficar como eu estou com ela hoje ou vai ficar diferente? Vai ficar no primeiro amor de novo? Ou seja, não tem essa de tempo. Tem de mentalidade, tem de coração, tem de compromisso, tem de decisão. Isso é verdade. Agora, que é porque nós estamos muito tempo junto, isso é historinha. Isso a gente vai criando história para justificar a gente não acender em nós o primeiro amor. E o pior, a gente vai culpar que é por conta dela que eu não tenho mais o primeiro amor. Mas quando eu conheci a Patrícia, era o amor que havia em mim, a vontade de estar com ela que havia em mim, que ia fazer eu conquistá-la. E vice-versa. Agora eu culpo que é porque ela não faz que eu não consigo mais ter o primeiro amor. Isso é mentira. Uma das artimanhas de Satanás no casamento, para mim, que eu enxergo hoje, é sobre o comum e o normal. Tem vários exemplos de comum e normal, mas desse do casal, do primeiro amor, eu acho muito bacana a gente refletir junto. O que o mundo, o que a sociedade traz para nós hoje? Que tudo é normal. Né? E não é tudo normal, tudo é comum, não normal. Eu trouxe a definição de comum e normal para vocês entenderem. Olha só. Comum é aquilo que acontece com frequência, que é estatisticamente repetitivo na sociedade. Ou seja, comum é aquilo que todo mundo faz. Comum é aquilo que se repete na sociedade, todo mundo faz. Isso é comum.
Por exemplo, o que é comum hoje? Hoje é comum casais que não conversam mais do que é necessário. Hoje é comum casais que vão fazendo o que tem que ser feito, mas não conversam, não compartilham. Não decidem junto, não criam estratégias juntas. Cada um sabe onde quer chegar de um jeito, mas não conversam. Hoje é comum um casal passar a noite toda ao lado um do outro, mas cada um com o celular na mão. Hoje é comum o cara tá, a mulher ir dormir e o cara ficar no celular, o homem ir dormir e a mulher ficar no celular. Eu não estou dizendo que está fazendo certo ou errado, não estou dizendo nem o que está vendo. Mas a cama é o altar do casal. Todo homem casado, segundo a palavra, é o sacerdote do seu lar. E como sacerdote, a nossa cama é o nosso altar. E no nosso altar, o que nós temos feito? Ficado com o celular, vendo vídeo? Não, você pode. Ó, tem casais, e eu sei que isso acontece, que até para namorar, vamos ver um filme primeiro, vamos acabar de ver um vídeo primeiro, estou vendo um negócio aqui, quando acabou de ver, já está cansado, já perdeu o clima, já perdeu a emoção do negócio, já nem namora mais, já está cansado demais, vai dormir. Ou faz por obrigação. Aqui em casa a gente tem o máximo. Vamos ver um filme? Depois. Não tem essa de ver filme, vai cansar, vai dar sono. Tá de gracinha. É verdade, porque são fatos reais. Todo mundo sabe que nós somos adultos, sabemos que isso acontece. Você entende? Sabemos que isso acontece. Por quê? Porque a gente está colocando o que a sociedade fala que é normal e é comum, na verdade, dentro da nossa casa. E a gente vê tudo sendo comum, achando que lá está errado, mas inconscientemente eu faço na minha casa. E aí eu quero um resultado diferente. Eu quero um resultado diferente fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Então, a ausência do toque físico, do carinho, da intimidade emocional. O que é intimidade emocional? Eu já falei isso várias vezes para vocês aqui, gente. Quantas vezes nós estamos dizendo para o nosso parceiro, para nossa parceira, o quanto ela é importante para nós? Eu vi um vídeo, mandei para a Patrícia até, nunca mais ela vai reclamar de roncar. Tem hora, é um vídeo que, não sei se você já viu na internet, tem um homem roncando, mas roncando mesmo, sabe, cansado. A mulher filma o marido e fala, sabe o que é isso aqui? É um homem me incomodando? Não. Isso aqui é fruto de um cansaço. Cansaço de um homem que saiu para trabalhar o dia inteiro para manter a nossa família. Um homem que luta para que a gente tenha o melhor. Isso aqui é fruto de uma vitória que ele tem por nós todos os dias. E ela começa a valorizar o marido que está roncando ali, porque realmente dá para ver que ele está cansado, exausto. Possivelmente, acho que ele estava até com a roupa que chegou. Quando o cara chega cansado, que deita, que está exausto e dorme ali. E aí ela viu nisso a beleza desse cansaço, dessa luta pela família, dessa luta de se desgastar para que os homens, para que a mulher possa ser honrada, para que os filhos possam ter uma vida boa. E não interessa, eu não estou falando de valores, não estou falando de grandeza. Eu estou falando o que ele fala aqui, que é do sentimento, da intimidade emocional. Você entende isso? Já pensou? Você já ouviu falar quando o cara chega em casa, ele está trabalhando, ele está lá na luta lá, e ele tem as dificuldades dele, a mulher está em casa também de cabeça cheia, também faz as coisas dela. Mas quando ele entra em casa, a mulher, em vez de falar como foi seu dia, como estão as coisas, poxa, obrigado por você chegar agora, por lutar para nossa família, ela já fala, já que você chegou, que bom, agora vem me ajudar. Porque eu estou cansada, porque aí começa a reclamar, o cara tem que fazer as coisas, você não me ajuda, você não faz as coisas. Cara, você está expulsando o seu marido de casa. E aí é claro que, como ele está cansado, exausto e não esperava essa atitude, esperava uma atitude de gratidão, porque o homem também tem sentimento. A gente só não expressa como as mulheres, mas nós também temos sentimento. Aí o cara fala: Meu Deus, eu estava cansado, eu achei que ia vir para descansar e agora estou cansando muito mais psicologicamente. E aí não tem condição. O cara não aguenta. E a mulher é a mesma coisa. Trabalhou fora, trabalha em casa e faz um monte de coisa de casa e cuida dos filhos e mantém tudo direitinho. E o cara chega e ele tá vendo aquela louça cheia de a pia cheia de louça, tá vendo a casa e a mulher já tá cansada ali, descabelada. E aí ele não pode falar assim, eu já trabalhei, isso não é problema meu. Meu trabalho eu fiz na rua, agora é a sua vez. Cara, não, tudo bem, não tem que ser todo dia, vamos criar uma rotina aqui para que seja mais fácil. Mas eu preciso mostrar para ela o quanto eu me importo com o que ela faz, o quanto eu me importo com o que ela é para mim. E eu vou ajudá-la, vou me oferecer para ajudar.
Mas eu me oferecer para ajudar não me dá a obrigação de fazer. E aí eu não estou sendo machista, gente, estou dizendo que são coisas diferentes. Ah, mas se o casal combina, tem que ser muito claro esse combinado, para que ninguém se chateie. Eu estou falando isso porque nós somos casados há 20 anos e passamos muitas vezes isso. Muitas vezes. Eu lembro que a minha avó Nalva, ela dizia muitas vezes: tem mulher que expulsa o marido de casa, Carlos Alberto. Porque o cara chega cansado no trabalho e ele quer chegar em casa, às vezes ver um futebol, às vezes tomar uma cerveja, e a mulher enche a cabeça do cara. O cara, no outro dia, ele não vai para casa, ele vai para o bar. Porque ele já chega bêbado mesmo, vai dormir, já brigou e não tem problema. Já sabe que não vai ter a mulher mesmo, que ela está enfesada dentro de casa. Então, tem minha avó disse, minha avó tem 86 anos, e ela dizia: tem mulher que expulsa o marido de casa. E tem marido que só maltrata a mulher dentro de casa. Porque vê a mulher como a obrigada a fazer tudo para que ele esteja bem. E isso vai corrompendo. E por que nós fazemos isso hoje e não fazer isso no namoro? Lembra do namoro, gente? Lembra do namoro? Quando a gente namorava e você ia para casa da sua namorada, você tomava um banho, passava um perfume, colocava aquela roupinha combinando ali. Todo adolescente fazia isso, roupa passadinha, para encontrar a namorada. E ela estava lá esperando. Tomava seu banho, passava um perfume. A Patrícia, toda vez que eu chegava, ela ainda estava se arrumando, ela sempre se atrasava, né? Ela ainda estava se arrumando, mas estava lá, saindo do banho linda. E aí, quando a gente olhava um para o outro, a gente tinha se visto um dia antes, mas quando olhava um para o outro, sentia a emoção, a intimidade, a alegria de se ver. É o mesmo casal, é o mesmo Carlos Roberto, é a mesma Patrícia. Só que hoje tinha que ser maior, por quê? Porque a história que a gente passa junto nos fortalece a confiar mais ainda um no outro. Tudo que nós passamos de dificuldade, passamos de luta, que a vida adulta é assim, hoje dá para olhar e ter mais prazer em estar com ela. Porque eu hoje, já tinha antes, mas a cada dia que eu acordo, eu tenho mais certeza que eu tenho uma parceira do meu lado, eu tenho uma cúmplice do meu lado. Ah, mas ela estava brigando. Não, ela está brigando porque ela é humana e vai brigar. Mas eu sei que ela está do meu lado. Eu sei que eu posso contar com ela. E eu digo isso para ela, não digo? A gente passa coisas na empresa que eu falo para ela: Patrícia, eu não sei como eu faria hoje se não tivesse você. E não é demagogia, é realidade. Porque eu preciso dela. E quantas vezes você tem dito para o seu que você precisa? Quantas vezes você agradeceu pela... Olha, obrigado por essa janta maravilhosa que você colocou para mim aqui, mulher. Poxa, obrigado, porque, cara, eu fui pegar a roupa estava lá, passada, limpa lá. Poxa, obrigado, marido, pelo teu esforço. A gente ainda não está chegando, a gente não quer ainda, mas a gente está chegando, nós estamos lutando juntos, estamos vendo o crescimento. Eu tenho orgulho de você. É uma honra estar casado com você. A gente faria isso facilmente no namoro. Facilmente. Eu dei um mês de namoro, eu dei um buquê de flores para a Patrícia. Não sei, dois, né? 2 meses de namoro foi o que eu levei antes de compromisso. Segundo mês de namoro, já levei antes de compromisso, porque é para a vida inteira. Já falei em casamento com 2 meses de namoro. Imagina os pais dela. Menina com 16 anos, 2 meses de namoro, o cara chegou no casamento. Se o pai dela pudesse, me matava. Mas passou, graças a Deus. Mas é porque naquele momento, aquele primeiro amor te faz isso. O primeiro amor te leva a já querer viver tudo de uma vez. Imediatismo. Imediatismo. Você quer experimentar tudo de bom com a pessoa. E depois de tanto tempo junto, por que não é assim? Era para ser maior hoje. Só que nós deixamos as coisas externas sufocar. Porque esse amor ainda está dentro de você. É só dar um exemplo aqui. Qual o homem aqui que se vê a mulher aqui na rua agora, vendo um carro que pode atropelá-la, que não sai correndo e tira a mulher e se precisar ficar na frente do carro, fica para salvar a esposa? Está lá dentro esse amor. Nós somos assim. Só que ele está sufocado. Nós precisamos buscar o primeiro amor, buscar aquela essência de o quanto a Patrícia é importante para mim. O brilho no olhar de se encontrar, de falar: meu Deus, como eu te amo, como você é linda. Eu até mostrei agora, acho na casa do Daniel, com a Cecília, como mostrei uma foto nossa antiga, quando a gente estava casando, tá eu, a Patrícia e o Rogério na foto. E aí, Rogério, eu falei para eles como o tempo fez bem para a gente, viu, cara? Meu Deus do céu. No casamento do civil. Foi no dia do casamento civil, foi 19? 19 de novembro de 2005. 2005. Eu ia falar isso. Olha, daí eu, a Patrícia e o Rogério em pé assim, eu com 84 quilos, saudade. A gente lá, e aí, olha como o tempo fez bem pra gente. Olha, e aí você olha daquela foto para hoje, quantas coisas passamos juntos, quantas coisas vivemos juntos.
né? O Rogério acompanha mais de perto, que é irmão da Patrícia, o quanto a gente, né, tem uma história de vida. Então, isso tem que alimentar esse amor, tem que dar força para esse amor. Ah, mas não dá para viver como no namoro. Ok, então seja um primeiro amor mais maduro. Mas busca isso, resgata. O que te fez se apaixonar por essa mulher? O que te fez se apaixonar por esse homem? O que te fez querer ficar com ele todo dia, toda noite, a ponto de querer casar com ele, ter filho com ele? É o mesmo homem, é a mesma mulher. Talvez os meus hábitos, os meus atos, é que estejam dificultando as coisas. Talvez eu precise olhar para mim e falar: o Carlos Alberto, apaixonado, precisa voltar. O que esse Carlos Alberto fazia para conquistar a Patrícia? O que ele fazia para fazer ela ficar me esperando quando eu chegasse lá na casa dela? Eu preciso voltar a fazer isso. É dar flores, é falar palavras carinhosas, é demonstrar carinho, demonstrar respeito, demonstrar amor, é valorizar. Ok, eu preciso fazer. E se ela não fizer, eu preciso fazer. E é automático, gente. É a vibração. Quando a vibração estiver na mesma sintonia, vai encaixar, e aí ela vai começar a fazer também, e eu vou começar a fazer mais, e ela vai começar a fazer mais, e o fogo do primeiro amor nasce novamente. Eu acho que nem morre no casamento, né? Porque a gente sempre se apaixona, a gente se apaixona várias vezes no casamento, Exatamente, né? Exatamente. Não tem aquela fase que de várias e várias vezes no nosso casamento a gente, sei lá, até às vezes brinca falando, eita, tô parecendo namoradinho de novo, né? Aquele negócio de querer ficar junto, de acordou aquele dia, nossa, eu te amo, eu te amo. É isso. E é o que ela falou, é a verdade. Dá para viver sempre nesse primeiro amor, gente, na vida adulta? Não vamos ser hipócritas. Claro que não. Claro que vai ter momentos que o amor vai ter que resistir e a paixão vai passar. Mas esse amor, ele tem que existir sempre. A paixão pode ir e vir em alguns momentos. O amor, não. O amor é aquele amor que nós lemos há um tempo atrás, tudo suporta, tudo espera. O amor é aquele que é consistente. O amor, porque a Bíblia diz em João 6 que Deus é amor. Então, se eu tenho amor, eu tenho Deus. E se eu tenho Deus, faz sair coisa boa para nós. A paixão vai e volta. O amor tem que existir. E temos que buscar sempre o primeiro amor. Aí a gente vai começar a esfriar, vai começar a aparecer as coisas do dia a dia, filhos, trabalho. Quando a gente perceber que está saindo, vamos nós mesmos buscar o primeiro amor novamente. Lá em Gênesis 2, 24, Gênesis, não precisa abrir não, vou ler para vocês, só marquem. Gênesis capítulo 2, versículo 24, fala assim, ó, torna-se uma só carne. É quando fala ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Lá quando Deus formou Adão e Eva, o homem e a mulher se tornaram um. Gente, se o homem e a mulher se tornaram um, como o próprio Senhor falou para nós, por que a gente tenta viver diferente, separado? Não dá. Quando você se uniu à sua esposa, quando você se uniu ao seu marido, você, por opção sua, por opção da Patrícia e minha, nós escolhemos ser um só. Então temos que viver como um só. Comum só. Nós temos que ser uma unidade. E aí o mundo vem dizer para nós toda hora que o comum tem que ser aceito. Eu nem vou entrar em temas polêmicos, como outras como te dizer, o que hoje se aceita como normal na televisão, gente. Eu vi agora uma propaganda na internet que fala que tem uma novela da Globo que o cara está sentado com a família, um cara tradicional, um homem tradicional, não sei se é empresário, só vi um pedaço. Está passando na Globo agora. E aí o filho entra com uma roupa totalmente diferente, totalmente feminina, de vontade com a namorada. E aí o cara pergunta o que é isso? Aí a menina fala assim, não, a minha mãe fez para ele, ela é estilista, ela fez para ele divulgar, né, experimentar a roupa. Aí o cara falou assim, mas a sua mãe sabe que meu filho não é gay? E aí é em cima disso a cena, que o homem foi homofóbico, que o homem foi preconceituoso, que o homem é machista, e aí começa a pesar em cima do homem porque ele está falando isso do filho. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, cada um usa o que quiser, eu estou dizendo que o comum hoje é falar que se você tiver uma opinião tradicional, você é preconceituoso, você é machista, você é homofóbico. O que eu entendo é que cada um tem direito a ter a sua opinião.
Nós estamos num país democrático, livre de escolha. Eu não posso condenar ou crucificar ou criticar outra religião, porque a outra opção, porque cada um vive como quiser. Mas um pai não poder falar para o filho o que ele está achando, porque senão ele tá ferindo os direitos do filho? Peraí, gente, é meu filho. No casamento é a mesma coisa. Hoje se passa na TV, tem uma propaganda de 2 atores também, que o telefone da mulher toca, deve ter visto isso na internet. O telefone da mulher toca, aí ele fala, quem é? Aí, não é ninguém, não é ninguém, não, quem é? Eu falo, não é ninguém, é o rapaz lá. Que rapaz é esse? É o estagiário novo lá da empresa. O que ele está falando contigo no domingo? Aí falou assim, não, deixa de ser frescura. Ele falou, não, deixa eu ver a mensagem. Aí para a propaganda e fala, isso já é abuso. O seu marido está invadindo o seu espaço. O seu marido não está te respeitando. Aí começa a sentar a lenha no cara, porque o cara viu o telefone da mulher tocando no domingo, com um estagiário ligando para ela, que não era nem para ligar para ela, e ele perguntou para ela quem era, queria ver a mensagem, já era. O cara virou um monstro. E isso virou comum. E nós não podemos aceitar na nossa família que esse comum seja comum. Ah, mas eu concordo com isso. Tá tudo bem se você concorda. Mas o normal de Deus é uma só carne. O normal de Deus é uma só pessoa. Não tem essa de segredo. Não tem meu telefone, seu telefone. Não tem minha senha, sua senha. Não tem meu dinheiro, seu dinheiro. Ou a Bíblia, ou eu acredito totalmente na Bíblia e vivo o cristianismo, ou eu acho que o normal de Deus está errado e vou viver com maneira comum. Aí está tudo certo. Mas falar para nós, cristãos, que queremos seguir a palavra de Deus, que podemos ter essa separação, quando a palavra diz que é uma só carne, então Deus errou. Então Deus está errado. Está fazendo sentido para vocês isso, gente? Vocês entendem o quanto isso é sério? Em Efésios 5, eu vou ler um pouco Efésios aqui, mas a gente já leu outras vezes, mas eu gosto de ler essa passagem porque Efésios 5, 25, porque muitas vezes precisa cair a ficha para a gente. Vou ler Efésios 5, vou ler só o 22, depois eu vou para o 25. Ele fala assim, ó, esposas, que cada uma de vocês se sujeita a seu próprio marido, como ao Senhor. E cada mulher se sujeite ao seu marido. E eu não estou falando de se sujeitar, gente, a ser escrava, nada disso não, pelo amor de Deus. Já passamos essa fase, né, de tá mandando ser submissa, ou só homem que manda. Já passamos essa fase, não é submissão, já aprendemos isso. Mas ele fala aqui, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele morreu pela igreja e fala, marido, ame a sua esposa a ponto de morrer por ela. Ah, mas eu morreria por ela. Morreria mesmo? E por que não dá carinho? Por que não dá amor? Por que não dá atenção? Por que não elogia? Por que não abraça? Por que não ora por ela? Não, mas eu morreria por ela. Mentira! Mentira, senão não olhava para a mulher na rua, senão não fazia tanta besteira, respeitava a esposa entendendo que ela é pedaço de mim, que ela sou eu. Isso é o normal de Deus. E aí segue, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, sem a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 28. Assim também, marido, deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Mais uma vez, ó, uma só carne, um só corpo. Só que agora estava lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e agora estamos em Efésios falando. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Ama o próprio corpo. Por quê? Porque nós já somos um, não tem mais o corpo dela e o meu corpo. Eu sou capaz de machucar a mim mesmo? Pelo contrário, quando ela me ofende, eu quero brigar, eu quero ofender, eu quero atacar. Mas aí eu penso que eu estou atacando a Patrícia, mas eu estou atacando o meu próprio corpo, porque eu sou casado com ela. O normal de Deus estar ferindo ela, está se ferindo, amigo. Está ferindo ele, está se ferindo, amiga. Isso vai ficar machucado nos dois. Quantas briguinhas bestas que as feridas demoram meses, anos para cicatrizar? Porque você está ferindo só o outro quando você fala? Não, eu estou ferindo a mim mesmo, porque ele fala lá em Gênesis, e repete aqui, que é um corpo só. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo.
Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Novamente, Velho Testamento, formação da humanidade, Novo Testamento, depois de Jesus, carta de Paulo a Efésios. Uma só carne. Nenhum homem odeia o seu próprio corpo, sai se cortando todo. Um homem normal, né? Um homem que não tem problema de sanidade mental. Sai cortando a si mesmo, sai se machucando. Nenhum homem quer ficar falando palavras. Quem é que olha no espelho aqui e começa a proferir palavras de maldição contra você mesmo no espelho? É a mesma coisa com a esposa. É a mesma coisa com o marido. Mas a Bíblia diz aqui que o peso é muito maior para o homem. O homem tem que santificar a casa, santificar a esposa. E a esposa deve honra e respeito ao seu marido. No final, aqui no 32, fala assim, ó. No 33, no entanto, também quanto a vós, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite seu marido. Está lá no versículo 33. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Porque quando ela respeita o marido, ela está se respeitando, porque eles são um só. Isso é o normal para o cristão. Isso é o normal para quem segue a Cristo, para quem quer ter um casamento em Deus. Não é o comum. Não é o que todo mundo diz que acontece. Não é o que todo mundo diz que é. Ah, hoje em dia isso é normal. Não, normal, caramba. Isso pode ser comum para todo mundo. Mas no meu casamento, que Cristo é o Senhor do meu casamento, eu só quero o normal de Deus. E como é que eu vou saber o normal de Deus? Segundo a palavra de Deus. O que salva, gente, não é religiosidade. Lembra que nós vimos lá em Apocalipse, lá, falando que eles faziam tudo certinho, eram todos religiosos, mas eles não seguiam o principal, que é o amor, a intimidade, buscar o primeiro amor. Gente, você pode ir à missa, você pode ir ao culto todo domingo, você pode ir ao monte, rezar, você pode fazer jejum de 3 dias. Se você não consegue tratar bem o seu cônjuge, você acha que está fazendo o quê? Pregando bem? Está eu aqui agora falando para vocês. Posso falar muito bem aqui, falar bem para aqueles pessoal, mas a Patrícia que está comigo. O maior testemunho que eu tenho que dar não é para vocês, é para ela. Ela tem que acreditar no que eu falo, senão não faz sentido. E cá entre nós, vocês sabem que se eu não fizer, a mulher cobra, né? Você não falou lá aquele dia? Vocês sabem disso, né? Vai perguntar. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Quando a gente tenta passar para vocês, a gente aprende primeiro. E essa luta constante, gente, não cai do céu, não é agora acabou, já era, não vai ter mais problema, mas eu preciso buscar o primeiro amor. E como é que eu posso buscar esse primeiro amor? Lembra quando vocês guardarem lá Apocalipse? A gente lê Apocalipse 2, 4. Agora eu vou ler o 5, que é o próximo versículo. A gente lê o capítulo 2, versículo 4. Agora eu vou ler o 5. Ele fala assim, ó. Lembre-se, pois, onde você caiu. Vou parar aqui, eu já volto para ler o restinho. Lembre-se, pois, onde você mudou. Lembre-se, pois, o que aconteceu? O que aconteceu que você parou de ser aquele Carlos Alberto carinhoso, que queria estar lá, que tomava um banho, se arrumava, colocava uma roupa para encontrar a Patrícia? Lembre-se onde você caiu. O que aconteceu? E ele fala: arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Gente, está aqui ó, a palavra de Deus. O segredo está aqui. Olha só, lembre-se, pois, onde você caiu, ou seja, tenta lembrar o que mudou, o que fez você perder esse brilho no olhar pela sua esposa, pelo seu marido. Tenta lembrar onde se perdeu. Se tiver que conversar, converse. Se tiver que pedir perdão, peça um perdão para o outro. Lembre-se. Depois, arrependa-se, porque sabe que você é um só, não adianta você não querer, você vai ser um só. E aí depois ele fala, volte à prática das primeiras obras, ou seja, do primeiro amor, ou seja, do namoro, dos momentos de paixão. Resgata isso. Isso não é o Carlos Alberto que está falando, gente. É a palavra de Deus que está falando isso para a gente. Gente, se a gente conseguir... Sabe que uma coisa... Sabe que a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, elas têm muitas discussões, né? Muitas discussões, esse santo e esse não faz isso, muitas discussões. Mas uma coisa, todas as igrejas cristãs não conseguem contrariar e conseguem entender que é o correto. Quem segue a palavra de Deus vive feliz. Não importa a sua religião. Não importa.
Quem busca viver a palavra de Deus e a palavra que nos salva, quem busca viver a palavra de Deus vai encontrar felicidade. Isso, gente. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que a palavra de Deus nos salva, conhecer a verdade nos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, gente. Nós temos a palavra, estamos aprendendo aqui agora, podemos mudar de vida, gente. Podemos ser diferente a partir de agora. Posso tratar a Patrícia diferente a partir de agora, porque eu enxergo eu na Patrícia e ela em mim. Louvado seja Deus por isso, gente. Louvado seja Deus por isso. Então, pulei uma parte já aqui, até porque o tempo está se esgotando. O que é que precisa fazer? Uma ação intencional. Eu estou lançando um desafio para cada um de vocês. O que é uma ação intencional? É lembrar, resgatar mesmo algo que vocês faziam no namoro, que a gente vivia no primeiro momento de paixão, o que eu fiz que a Patrícia gostou muito, e eu vou intencionalmente reviver esse momento. Foi uma flor? Foi um carinho? Foi um passeio? Foi uma palavra? Foi buquê, aliança, fez café da manhã tudo junto. Ok, seja isso. Brincando. Não tem problema. Eu vou buscar intencionalmente e vou fazer essa ação. Vou pôr em prática. E aí, é natural que, como vocês estão participando junto, o outro vai saber que o que ele está fazendo é querendo buscar o primeiro amor. Então, eu vou partir também para isso. E aí, eu vou te falar, eu acho que o resultado vai ser bom, hein? Ó, começar todo mundo querer buscar o primeiro amor vai ser bacana, hein? Tá claro, gente. O casamento cristão é uma resistência contra a mediocridade do que é comum. Deus não nos chamou para termos relacionamentos mornos ou protocolares. Ele nos chamou para uma vida abundante. Se o seu coração esfriou, o caminho de volta começa hoje, com a decisão de abandonar o que é meramente comum e lutar para o que é divinamente normal. Lembre-se, o fogo do altar precisa ser alimentado todos os dias. Vou repetir. Lembre-se, o fogo do primeiro amor, a paixão, o carinho, a atenção, a compreensão, a proteção, precisa ser alimentado todos os dias de nossas vidas. Porque o mundo vai tentar destruir. Eu já disse para vocês, a gente joga na casa do inimigo. A gente sempre joga fora de casa, porque a Bíblia diz que nesse mundo jaz o maligno. O nosso mundo é o céu, é a vida eterna, aleluia, por isso. Então, busquemos essa vida eterna, buscamos viver o céu aqui, mas sozinho a gente não consegue. Precisamos desse Espírito Santo para nos ajudar. Precisamos pedir a Deus, Senhor, me ajuda a ser um marido melhor, me ajuda a ser uma esposa melhor. Eu não sei o que o Senhor quer, Senhor, nem sei como fazer, nem lembro o que eu fazia no namoro, faz tanto tempo. Então, me dá uma ideia do que eu posso fazer agora. E o outro tem a humildade de acolher isso, na simplicidade que for, para que a gente possa verdadeiramente buscar esse primeiro amor novamente. O convite de hoje, gente, 21 de maio de 2026, é que a gente possa, a partir de agora, desse momento, buscar novamente esse primeiro amor como casal. E eu sei, gente, que daqui a um tempo esse primeiro amor pode esfriar. Mas o primeiro amor é a paixão, ela pode ser, a Patrícia disse, você pode viver paixões dentro de um casamento várias vezes, mas o amor, a essência, tem que se manter diariamente. Lembre-se, quando eu falo para o outro, eu falo para mim. Quando eu machuco o outro, eu estou me ferindo. E as consequências virão. Amém? Agora eu quero que vocês compartilhem comigo para o fim, que já são 9:02. Eu quero que vocês compartilhem comigo aí que fichas caem para você. Quando eu pergunto que fichas caem, é um costume da Febracis, né? Lembra do orelhão, ficha lá, a gente coloca a ficha no orelhão, então que fichas caem. Né? Hoje vai falar que insight você teve, né? Agora está mais moderno. Eu prefiro a ficha cai, para mim é mais comum. O que vocês entendem? O que vocês podem refletir e contribuir? Lembre-se que muitas vezes quando alguém fala alguma coisa, outro fala, olha, é que nem a fulana falou, para mim é assim também. Ou seja, nós vivemos a mesma realidade. Então, a gente está aqui para compartilhar e aprender junto um com o outro. Então, é importante que vocês falem também. Que fichas caem para vocês? Bom,
Dá para me ouvir, gente? Porque eu estou na televisão ali, eu não sei se dá para escutar. Dá para Dá ouvir? para ouvir. Eu acho que o que muda muito, né? E aí eu vou me colocar. Acho que a gente tem, no namoro, a gente tem o esforço de conquistar o outro, né? E aí depois que casa, a gente meio que, não, agora já conquistei, né? Já chegou ali no. Como se tivesse ganhado ali o troféu, e daí para frente, como se não precisasse mais, né, dessa conquista. E é natural que eu, né, não me dedique o que é preciso para reconquistar minha esposa todos os dias, né? Naquele pensamento de que não, já casamos, né? Não vamos nos separar, nos casamos para não nos separar, e acaba que não enxerga se ela está feliz, se ela está contente, se eu estou me esforçando para que ela se sinta bem, para que ela se sinta amada, que ela se sinta querida. E eu acredito que muito vem disso, muito vem. Enquanto você está namorando, você ainda não. É como se não tivesse alcançado o objetivo, né? Então você se esforça, se esforça, se esforça, se esforça para conquistar. Depois que conquista, aí vem, acho que, algo de das emoções mesmo nossas, né, minha, de entender, é como se eu tivesse conquistado o que eu precisava, né? Aí é como muitas vezes acontece com meios materiais, né, que a pessoa coloca muito foco em algo, quando conquista meio que cai ali numa depressão da conquista, que agora já não é mais aquele objetivo, né? E às vezes não sonha mais alto para, não, aqui foi uma etapa, vou para a próxima. Eu acredito que isso acontece também no relacionamento. Então, a gente se esforça para vencer aquela etapa do casamento, e depois que sela essa união, qual que é o próximo objetivo? Né? E não traça esse novo objetivo, e a gente não acaba não se esforçando para regar mesmo essa planta, né? Minha visão, acho que, falando de mim, é isso. Agora, só um adendo aí, Dantas. É tão verdade isso que você está falando agora, que eu posso te mostrar isso em fatos reais. A Patrícia tem um primo, ele é casado, e um dia a gente conversando na casa dele lá, a Patrícia e o Rogério também tem esse primo, né? Os irmãos. E aí falamos assim, ela falou assim, vocês não vão mais de shopping, num passeio, casal, recém-casado, tinha sei lá, anos de casado, 1 ano de casado, 2 anos de casado. Não vai mais em shopping, num passeio. Eu falei, ele não quer mais ir em shopping em lugar nenhum. E ele falou abertamente de outra forma. Eu ia para shopping para buscar mulher. Agora eu já tenho, vou fazer o quê no shopping? O fim disso, eles não estão mais casados. É óbvio que a mulher não está mais casada com esse cara. Mas você entendeu o pensamento que o Lance falou agora? É uma pura realidade, acontece na vida real? Ele falou, eu ia para o shopping para buscar mulher. Agora eu já tenho a mulher, eu vou fazer o quê no shopping? Só que mentalidade. Entende? Então, é verdade, Lance, isso realmente acontece, e a gente conhece alguém que viveu isso. Isso acontece de verdade. E o fim não é bom. O fim não é bom. Né? Quem mais, gente? Obrigado, Dantas. Eu fico olhando o microfone. Quem vai desligar primeiro aí, ó? A Cecília. A Cecília? Chega, Cecília, traz para nós que fichas caem. Contribui com a gente. É um pouco disso que o Dantas falou mesmo, né? Assim, a gente tende a fazer muito mais coisas no período de namoro, e depois que casa acaba deixando passar muito disso, né? Enquanto o Carlos estava falando, aí eu pensei, ainda dei umas cutucadas em algumas coisas aqui no Daniel, mas eu também avalio aquela questão de eu fazer a minha parte também, né? Se eu começar a fazer a minha parte, às vezes, em vez de eu dar cutucada nele, naturalmente, ele vai voltar a fazer a parte dele também, né? É isso aí. Muito bom. Ou seja, Daniel, ela deixou a deixa aí, viu? Só para você saber. Quer falar, Daniel? Não. Então hoje ele foi só. Quer nem falar. Nai, quer trazer alguma coisa para nós, Nai? É tudo isso mesmo que eles falaram. Eu acho que a gente acaba entrando no comodismo, né? Tá confortável do jeito que tá, às vezes incomoda uma coisa ou outra, mas aí é como se tu fosse empurrando com a barriga, né? E a gente tem que realmente tentar ser melhor em todas as áreas da nossa vida, cada dia,
que a gente acaba fazendo o outro feliz e automaticamente o outro vai se sentir parte de fazer a gente feliz também. Então, acho que a ficha que cai é sair um pouco do comodismo também, sair da bolha. Muito bom, muito bom. Legal, legal que está fazendo sentido, né? Isso é importante. Rogério, quer falar? Não, vou falar. Se você quisesse falar, Rogério, o que você falaria? Não, eu ia falar, olha, tudo aí que foi falado aí, eu me encaixo também, entendeu? O comodismo, a relação de tu querer conquistar no início, e aí depois que conquistou, tá tudo certo. No meu caso, aqui, a gente tem filho, às vezes vai porque o filho até agora tem filho, não é mais os dois sozinhos, aí não dá mais para fazer. É porque chega cansado do trabalho e aí já tá trabalhando, já tá dando melhor na rua. Aí acha que isso aí já é o suficiente, entendeu? Ah, não, se eu tô trabalhando, tô me esforçando, é porque eu tô sendo um bom marido, entendeu? Sim. Eu não tô traindo, tô cumprindo com o meu papel de marido no trabalho. Ah, então tá tudo certo, né? É por aí que a banda toca, né? Tradição, né? É isso aí, está seguindo a tradição do comum, é o que todo mundo está fazendo, é comum. Né? Muito bom. Uhum. E aí vai ter uma mudança, então. Vai ter que ter, né? Tem que ter. Maravilha, gente. Gente, é muito prazeroso estar com vocês. A gente gosta muito dessas partilhas que ensina, que aprende, né? Eu amo, porque tudo vem para mim primeiro, gente. Vocês não entendem. Se ele fala, ele tem que cumprir, gente. É bom demais. Não, mas eu também tenho que fazer a minha parte. Opa, ufa! Estou aqui pensando. Eu também tenho que fazer a minha parte. Que bom, gente, que bom. Eu espero que vocês realmente possam conversar como casal. Buscar lá onde foi que se perdeu, como a palavra diz aqui. Lembre-se, pois, onde caiu. Arrependa-se e volte às primeiras obras. Então, conversem, reflitam, discutam, vejam o que pode ser mudado, o que pode ser feito. Porque se vocês chegaram até aqui essa noite para ouvir isso, acreditem, Deus tem algo muito bom para vocês. Só que você tem que tomar posse, porque a bênção está lá. Mas se eu não faço o gesto, se eu não dou o passo para buscar a bênção, não adianta. A bênção está para todos. Por que uns conseguem, outros não? Porque uns se esforçam para buscar, outros não. Então, conversem como casal, compartilhem, discutam mesmo, cheguem na conclusão, na solução, e aí faz o ato que a gente falou, a ação intencional, de fazer alguma coisa que você fazia antes, para poder reviver esse primeiro amor. Amém? Se quer ter resultados diferentes, passar algo diferente, né? É isso aí. Agora, se você quer continuar, fazer parte, né? do comum, né? Comum, é isso aí. Só é seguir o padrão. Gente, Deus abençoe vocês, uma ótima noite, obrigado por estarem aqui, viu? E lembre-se, a gente vai colocar lá depois o link do vídeo, vocês compartilhem com pessoas que vocês acham que faz sentido, acho que o casal precisava ouvir isso aqui, casais que vocês percebem que tem tudo para o sonho de Deus, tudo dá certo, estão se perdendo em algum momento, estão esfriando, de repente eles precisavam ouvir isso para buscar. Como fez sentido para mim, para a Patrícia, fez para vocês, pode fazer para mais gente. Lembre-se que quando chegar no céu, a gente vai poder falar que contribuiu para a salvação do reino, porque é para isso que nós estamos aqui. E de pregar o evangelho a toda criatura. É o que nós estamos fazendo. Então, compartilhem isso. O pouco que vocês têm, o pouco que vocês sabem, o pouco que nós sabemos, compartilhem para ajudar pessoas que sabem menos que nós. Amém? Amém. Deus abençoe de vocês. Uma ótima noite, viu? Obrigada. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.